noite, irmãos. Vamos, primeiramente, continuar um minutinho mais com o nosso pensamento elevado, pedindo a Deus que nos auxilie para que possamos absorver os ensinamentos da doutrina que hoje vamos estudar aqui. Que possamos levar esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Hoje, o tema que eu trouxe para nós conversarmos aqui, ele se encontra no livro O Céu e o Inferno, que é o livro da doutrina, um livro básico da doutrina. Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ela é uma parte teórica que traz esclarecimentos à luz da doutrina. E uma segunda parte, que é uma parte prática, onde nós encontramos exemplos, relatos de espíritos que narram a sua encarnação, a sua desencarnação, a sua vivência no plano espiritual e novas encarnações. Então, baseado numa história que eu vou contar para vocês aqui, nós vamos iniciar. Mas o tema que eu trouxe, baseado nessa história, é a lei da causa e efeito, ou lei da ação e reação, tanto faz de um modo ou de outro. Eu pergunto a vocês, antes da gente começar a conversar sobre o assunto, será que realmente nós somos afetados por essa lei, pela lei da ação e reação? E se sim, se somos, de que maneira isso ocorre? Como a lei da ação e reação age sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa reencarnação? Muitas vezes nós escutamos as pessoas dizerem assim: isso ocorreu por acaso. Só que esta lei, a lei da causa e efeito, vem nos dizer que o acaso não existe. Que se algum fato ocorreu, alguma coisa gerou esse fato, alguma consequência teve. Se nós sofremos por uma causa provocada por nós mesmos. Não pelo meu irmão, pelo meu companheiro, pelo meu amigo, mas por mim mesmo. Então, quando nós geramos uma causa boa, quando ocorre algo bom, é porque nós agimos de acordo com as leis divinas. Quando ocorrem fatos ruins, dores, sofrimentos, tristezas na nossa vida, é porque nós fugimos das leis divinas. Nós agimos contrários às leis de Deus. Então, a gente precisa refletir sobre a nossa vida para compreendermos exatamente como é que as coisas estão acontecendo. Mas a gente sempre vê tudo pelo lado negativo. É do ser humano isso. Né? Se eu estou sofrendo, que horror, pobre de mim, sou um pobre coitado, eu não mereço isso. Só que não é bem assim que as coisas funcionam, não. Deus é Pai, é justo e é bom. E Ele não permite a ninguém um sofrimento que a gente realmente não seja merecedor. E, na verdade, nem é Deus que nos põe, é nós mesmos que imputamos a nós essa dor, esse sofrimento, por causa do nosso arrependimento. Então, eu vou começar contando a vocês a história Max Mendigo. Essa história ela é relatada então, no livro Céu e Inferno. Depois até convido a quem tiver interesse, que tiver o livro, leia essa história, essa e muitas outras histórias que a gente encontra na segunda parte do livro. Essa história se encontra no capítulo 7, tá? A segunda parte do livro. A gente divide em duas partes, então, onde fala em espíritos sofredores. Bom, quem foi Max? Conta a história que Max viveu na Baviera cerca dos anos 1850. Ele foi um mendigo, nessa época era um mendigo centenário. Ele não caminhava, ele sofreu uma doença e ele desde cedo ficou então paralítico. Ele precisava mendigar, ele ia de fazenda a fazenda, de castelo em castelo, pedindo abrigo, pedindo comida, vivendo da bondade alheia. Quando Max desencarnou, ele, logo uns poucos anos após seu desencarne,
ele apareceu em sonho para uma moça que orou por ele, orava por ele porque ela acolhia ele frequentemente, dando abrigo. Ele dormia no curral, junto com os animais. Aonde desse um local para ele dormir, era onde ele dormia. E ela dava alimento, e auxiliava, abrigava ele. E nas orações dela, ela lembrou dele e orou por ele. E ele, em sonho, foi até ela agradecer essa oração e também contar a ela a história dele. Porque ela tinha muita pena, pensando, porque ele, um idoso, um ancião, por que passar por tudo isso, fome, miséria, e além do mais também, porque as crianças e as pessoas mexiam com ele. Ele tinha uma estatura, ele era alto, tinha um porte garboso, e vestia trajes, farrapos, então mexiam, chamavam ele de Conde Max. E ele ouvia aquilo, e às vezes ficava um pouco chateado, mas ele deixava passar. Então, o que ele contou a ela? Ele contou a ela que numa vida anterior, ele havia sido muito rico, dono de muitas propriedades, ele tinha muitos castelos, enfim, ele era uma pessoa nobre. Só que ele era muito, mas muito mesmo preocupado somente com as coisas físicas. Ele fez durante toda a sua vida mau uso da fortuna que recebeu. Ele humilhava as pessoas que trabalhavam com ele não ajudava ninguém, ele achava que todos serviam apenas para estar à sua disposição fazendo aquilo que ele pensava ser certo. Ele passava noitadas, bebida, comida, uma vida completamente desregrada. E ele desencarnou bem jovem, bem novo. E aí, quando ele desencarnou, ele começou a ser assediado por muitos espíritos, por muitos inimigos que ele fez durante a vida. Já no momento do desencarne, ele já encontrou esses inimigos. E lembrando também que ele teve um suntuoso velório, porque tinha muito dinheiro, mas ninguém derramou uma lágrima por ele. Inclusive até amaldiçoaram a sua memória, de tanto pavor que tinham dele. Então, no desencarne, ele era humilhado, ele era ultrajado, aqueles inimigos vinham atrás dele, fazendo de tudo para incomodá-lo, para não deixá-lo descansar. Cada um daqueles que ele havia se relacionado durante a sua vida terrena, ao desencarnar, ia também até perto do Max e começava com zombarias, dizendo coisas para ele que magoavam. Ele viveu por anos esse turbilhão de emoções, de sensações. Chegou um momento que ele não aguentou mais, que ele estava muito cansado e ele se entregou a tudo aquilo. Nesse momento, ele se ajoelhou e rogou clemência a Deus. Se entregou a Deus dizendo que ele não conseguia mais viver naquele verdadeiro inferno que ele havia construído para ele. Foi quando os socorristas chegaram até ele e esses socorristas, então, disseram a ele que tudo dependia apenas dele, que ele tinha que ter força de vontade para sair de lá daquela situação. E ele aceitou. Ele aceitou tudo que viesse dali para frente, ele aceitaria, que ele realmente estava muito arrependido de tudo aquilo que ele havia feito naquela encarnação e queria corrigir aqueles erros. Então ele reencarnou novamente, filho de uma família muito pobre, pais muito pobres, trabalhadores, que morreram poucos anos após o seu nascimento. E ele ficou sozinho, ainda criança, precisando lutar, batalhar, trabalhar para poder sobreviver. Mas ele nunca reclamou de nada disso. Nunca logrou, nunca fez nada que pudesse ofender alguém. Foi humilde e certo daquilo que, mesmo que ele não soubesse, porque a gente depois que reencarna não tem noção do porquê que estamos aqui, mas ele tinha consciência, dentro da consciência dele gravado, que ele deveria aceitar aquela prova.
E assim, então, Marx viveu trabalhando até os 40 anos de idade. Quando aos 40 anos de idade, ele sofreu uma doença e ele parou de andar. Não pôde mais andar, não conseguia mais trabalhar. Aí ele começou a vender alguns cacarecos, quando ele podia, e a mendigar. Ele precisava, então, do auxílio, da ajuda dos outros para poder sobreviver. Andando, ele fazia fazenda, de castelo em castelo, até em castelos que foram dele numa vida anterior, pedindo e mendigando. E, após, então, seu desencarne, né, ele sofreu todas essas tribulações que eu falei a vocês. Depois disso, então, nós vamos fazer uma reflexão dessa história em cima do capítulo 8 do tema, o Código Penal da Vida Futura, que fala as penas futuras segundo o Espiritismo, deste mesmo livro, do livro Céu e Inferno. São 33 itens, então seria muito longo a gente falar de todos aqui. Eu preparei um resumo desses itens, alguns que a gente precisaria conversar, e vamos analisar esses itens de acordo com a história que a gente aprendeu aqui. Tá? O primeiro diz assim: o espírito sofre sempre as consequências de suas imperfeições, e que a lei do progresso nos garante a possibilidade de passarmos por provas, a fim de nos desvencilharmos dessas imperfeições. Então aqui eu quero que vocês pensem. Olhem só, analisem o Marx, o mendigo. Ele viveu uma vida, né, de muito sofrimento, mas essa vida de muito sofrimento foi uma escolha que ele fez. Ele não queria mais continuar naquele umbral, passando por tudo aquilo que ele estava passando, por todas aquelas perseguições. E no momento que ele aceitou aquela prova, que se resignou diante daquela prova, daquele sofrimento, ele passou por aquele sofrimento porque ele morreu quase 100 anos de idade. Então ele viveu quase 50 anos mendigando, paraplégico, paralítico. Então imagine quanto sofrimento ele teve que passar, teve que suportar. Na vida anterior, ele era orgulhoso, rico, prepotente, dono da verdade. Nessa atual existência que ele desencarnou, nasceu muito pobre, humilde, precisou que os outros o servissem para que ele sobrevivesse. Antes não. Antes, porque ele tinha dinheiro, ele achava que os outros eram obrigados a servir. Então, veja, ação, reação. Mas a reação nunca é por culpa. Não toma lá da cá, porque Deus obrigou. Não. Ele mesmo nos relata que ele aceitou essa prova porque ele não conseguia mais viver daquela maneira. Então, não é Deus que pune, é a própria alma que carrega consigo a culpa e o próprio castigo por toda parte aonde vá. Ele podia se esconder aonde ele quisesse, mas aqueles perseguidores continuavam atrás dele, porque na verdade tudo aquilo, depois que ele desencarnou, era mais parte da consciência dele, era a razão dele chamando a atenção para tudo aquilo que ele havia feito de errado. Então, fosse onde ele fosse, todo aquele tumulto ia atrás dele. E a única maneira seria através da reparação. Não há uma única ação má, um único mau pensamento que não tenha suas consequências, assim como também não há uma única ação que não tenha os seus méritos. Então, diz pensamentos. Imagine quantos maus pensamentos nós temos, quantas energias negativas a gente atrai num dia por causa da nossa vibração negativa. Quantas ações, quanta fofoquinha, quanta coisinha. Vejo outro, às vezes não falo, mas fico criticando. Tudo isso, segundo o Código Penal da Vida Futura, causa consequência da nossa vida. E também
gente faz positivo, não podemos esquecer, né? Porque quando a gente age bem, quando a gente age no amor, na caridade, quando a gente faz o bem, a gente recebe de volta também esse bem. É também outra consequência. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída e que deve ser paga. Se não for em uma existência, será nas seguintes. Mas após pago não será cobrada uma segunda vez. Analisem aqui. Nessa encarnação, que ele nasceu pobre, trabalhou, ficou doente, não caminhou, quem observa essa encarnação dele vai dizer, coitado, não fez nada para merecer isso. Tão boa pessoa ele era. Quantas vezes a gente fala assim? Só que quando a gente analisa da vida do espírito, né, que é maior que essa nossa vida terrena, a gente vê que não é assim, não. Olha quanta culpa, olha quanta coisa errada ele fez em existência anterior. E pela natureza dos nossos sofrimentos, que a gente passa numa existência, nós podemos julgar as faltas cometidas em existências anteriores. Vejam bem, quando a gente para e analisa o que a gente passa, porque todos nós estamos aqui na Terra passando por provações, nós todos sofremos, todos nós passamos por sentimentos de dor, doença, todos. Não existe uma pessoa que eu acho que passe pela Terra que não sofre, a não ser que ela já tenha vindo só numa missão. E aí, quando a gente para, quando a gente analisa esse nosso sofrimento, essa nossa dor, a gente consegue perceber, não claramente, é claro, porque Deus nos concede um véu que nos cobre, né, para a gente não ter aquela impressão tão ruim, porque senão de repente a gente nem ia conseguir passar firmemente por essa encarnação. Mas a gente se questionando pelas nossas dores, a gente sabe muito bem sim o que a gente fez, ou tem a impressão do que a gente fez, e do que a gente precisa, por que a gente está passando por aquele sofrimento. Isso não fui eu que disse. Isso está no livro Céu e Inferno. A duração do castigo está subordinada à melhoria do espírito culpado e ao seu retorno ao bem. Pense, o Max lá no plano espiritual estava sofrendo, estava sendo assediado por todos aqueles espíritos que o odiavam. Ele podia ter continuado lá se ele não tivesse arrependido. Ele podia muito bem estar lá até agora, só que o arrependimento veio. E esse arrependimento fez com que ele aceitasse essa provação que ele passou. Se o espírito prolonga o seu sofrimento, ele vira o seu endurecimento vibrando no mal, podendo aliviá-lo sempre que fizer esforços no bem. Então, meus irmãos, quando a gente está sofrendo muito, a gente tem que se analisar a nossa vida, analisar as nossas ações. Alguma coisa a gente está precisando mudar. Se não é desta vida que a gente trouxe essas marcas, foi de outras, mas elas são merecidas por nós. Então nós precisamos aceitar, porque às vezes a gente está passando pela dificuldade, porque a gente viu que a gente merece, só que a gente não aceita, a gente se revolta, a gente não quer levar em conta que isso vai nos fazer bem, porque nem todo mal. A gente vê só nessa vida, então parece que aquilo é horrível, mas nem todo mal é ruim. Até é estranho dizer isso, mas é verdade. Nem todo mal ele vem para nos prejudicar, ele vem para nos corrigir. O arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta. É preciso a expiação e a reparação. O que é expiação? A expiação são todos os sofrimentos físicos e morais que nós passamos na Terra. Então, isso é expiar. Eu vou expiar aquilo que eu fiz de errado, sofrendo as consequências dos meus erros. E o que é reparação? A reparação consiste em fazer o bem àquele que um dia a gente fez o mal. E muitas coisas que a gente fez foram aqui mesmo, nessa vida mesmo. Eu fiz um dia e agora eu estou respondendo por isso. E muitas não são aqui também. Muitas a gente fez de outras vidas. Não na última, às vezes lá muito atrás.
Então, assim, para a gente poder encerrar esse tema, né, eu só quero fazer uma reflexão mais com vocês. Esse aqui, até aqui eu resumi 33 livros, quer dizer, são alguns. Quem quiser ter o conhecimento dos outros, dos demais, leia o livro, né, seja pela internet ou livro físico, que é muito interessante, eu acho que nos orienta muito nesse sentido dessa nossa reflexão quanto à nossa existência, quanto à nossa vida, quanto aos nossos sofrimentos, às nossas dificuldades diárias. Eu preciso dizer para vocês também que a lei da causa e efeito, da ação e reação, não é um simples toma lá da cá e faz para. Não. Por que não é só isso? Eu fiz, eu vou pagar. Não. Porque muitas vezes nós não temos condições numa existência de pagar 1/10 do que a gente tem de erros, que a gente cometeu em outras vidas. E nós temos milhares de existências. Às vezes nós precisamos de centenas para corrigir erros de uma única existência. Só que nós somos tão imperfeitos e às vezes com tão pouca vontade de mudar, que em vez da gente só pagar os nossos débitos, as nossas dívidas, a gente ainda arruma mais dívida. A gente arruma mais débitos ainda. Aumenta a nossa latinha lá de coisas para pagar. Então a gente precisa também fazer essa nossa reflexão. E Deus é Pai, é justo, é bom. Deus não desampara os seus filhos e nem castiga. Deus nos dá oportunidades. Essa vida que a gente está vivendo agora é uma oportunidade. E como dizem, é uma oportunidade que nós nunca mais vamos ter. E, no entanto, muitas vezes a gente joga fora essa oportunidade que a gente está tendo por lamentação, achando que a gente é um pobre coitado, um sofredor, que a gente não merecia estar passando por isso. Mas eu digo para vocês, se a gente está sofrendo, a gente merece. Merece sim. E que se a gente aceitar, se a gente se resignar, assim como o Max fez, com certeza a dor será mais leve, o fardo será bem menos pesado. E a gente vai ter muito mais méritos e muito menos dívidas. Porque aí nós não vamos, ainda além de tudo que a gente já tem de dívida, ainda arrumar mais coisas para a gente ter que ir mais adiante e cumprindo, e terminando, tirando a nossa lista. E nós não temos apenas essa nossa existência, nós temos milhares de existências para frente para a gente pagar todos esses nossos débitos. E Deus é tão bondoso que Ele nos concede esse tempo, que a gente pode ir aos pouquinhos pagando essa nossa dívida. E assim, então, nesse pagamento, o nosso espírito vai se purificando, o nosso espírito vai se evoluindo. Imagine o Max, depois de ter passado por toda essa dor, por todo esse sofrimento, quase 100 anos de lamúria, de doença, de pobreza, de miséria, de humilhação. Se coloca no lugar do mendigo pedindo, imagine a humilhação dele que ele passou. Imagine esse espírito. Ele começou a evoluir e muito. Ele começou a purificar o seu espírito, a deixar para trás essa marca. E também tudo aquilo que a gente passou, todos aqueles débitos que nós pagamos, eles estão pagos. Por isso nós não vamos passar novamente. Então, quando nós sofremos, aceitamos o sofrimento, passamos por esse sofrimento, convictos de que aquilo vai nos tornar pessoas melhores, aquilo nós já resolvemos. Aquilo não vem mais para nós. Então, tudo depende apenas de nós. Nada mais do que isso. Cada espírito faz a escolha das suas provas. Deus não nos obriga a aceitar isto ou aquilo. Se nós estamos passando pela essa dificuldade, nós aceitamos, assim como o Max aceitou, nós aceitamos. Só que depois que a gente reencarna, a gente esquece. Está muito bom, quando tudo é bom, quando é só festa, é só alegria. Quando começamos a sofrer, a gente já não quer mais saber. E tudo isso, né, esse processo, esses erros e acertos fazem parte da nossa vida. Isso é parte do ser humano. Ninguém que está aqui é perfeito. Se nós vemos para a Terra, nós vemos porque nós somos seres muito imperfeitos. Todos nós estamos aqui para tentar nos melhorar, para tentar evoluir. E a gente só consegue se melhorar, a gente só consegue evoluir quando a gente realmente se propõe a isso. A gente se propõe a mudança dos nossos atos, das nossas ações,
dos nossos pensamentos. E não é assim. Hoje eu vou chegar em casa, eu vou orar e amanhã eu vou amanhecer uma pessoa melhor. Não. É um processo muito demorado. Eu vou cair muitas vezes até eu conseguir fazer com que esse meu processo realmente se complete. Posso até querer desistir, mas não posso. Posso ter vontade, mas não posso desistir. Por quê? Porque é nesse tentar que a gente vai conseguir se melhorar e acertar na nossa vida. E tudo aquilo, só para encerrarmos, e tudo aquilo que está em desacordo com as leis divinas precisa ser retomado. Tudo aquilo. Não adianta. Isso a gente não pode fugir. Nem o espírito consegue fugir. Corrigir as falhas, corrigir a nossa caminhada, é o que faz com que a gente acerte. E é aí que a gente precisa começar. Então eu convido a todos vocês a refletirem sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um, aquilo que não está como deveria ser, e tentar a partir dali fazer uma retomada diferente. Que com certeza nós nascemos para ser felizes. Se nós não estamos sendo, a culpa é nossa mesmo. Precisamos reavaliar e mudar a nossa rotina, aceitar aquilo. Porque muitas vezes a gente vê pessoas muito sofredoras e que passam por resignação. A gente olha e diz para a pessoa, diz àquela pessoa, mas olha fulano, com tudo que passa na vida, não reclama, está sempre alegre, porque a resignação, a aceitação, e a vida dele é muito melhor que às vezes da gente que reclama. Então que fica essa mensagem, meus irmãos. Nesse momento, então, eu convido a todos a se acomodarem nas cadeiras, a fecharem os seus olhos, elevarem o seu pensamento a Deus e se imaginarem envolvidos por uma brisa muito suave. Uma brisa que toca o nosso rosto, os nossos braços, o nosso corpo todo. Uma brisa que nos envolve. Uma brisa que nos traz a paz, aquela paz que vem de Deus. Essa brisa penetra o nosso corpo através da nossa respiração, percorre o nosso sistema circulatório, chega a todas as nossas células, restaura, reequilibra, energiza. Essa brisa faz com que as nossas dores se acalmem, os nossos sofrimentos serenem, que a nossa mente deixe de ser tão conturbada. Serenemos nesse momento, nos conectemos ao nosso anjo da guarda, a esse fiel amigo e companheiro que está sempre ao nosso lado, mas que muitas vezes nós nem percebemos que ele está ali, pronto ao nosso auxílio, ao nosso socorro. Ele veio conosco para nos apoiar nessa vida, nessa nossa caminhada. Peçamos socorro sempre que precisarmos. Busquemos o melhor que existe dentro de nós. Se erramos, reconheçamos o nosso erro, peçamos perdão e corrijamos. Vamos corrigir aquilo que fizemos de errado. Vamos criar por hábito, buscar o bem, a paz e o amor. Vamos então, com esse pensamento elevado, agradecer a Deus. Agradecer a Deus essa oportunidade que Ele nos deu de termos essa vida para fazermos os resgates dos nossos débitos, para nos vencilharmos de tudo aquilo que não é bom, que existe em nós, deixando aflorar apenas o bem que mora dentro de cada um. E assim, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesse momento. Pedimos que nunca desampare os teus filhos, os teus pobres filhos sofredores, que erraram,
os que querem, a partir de hoje, buscar o acerto. E assim, certos de que tudo que viemos aqui buscar, hoje receberemos. Hoje levaremos ao nosso lar para todos aqueles que conosco lá convivem. Assim, Pai, te agradecemos e encerramos esse passe espiritual. Que assim seja.